Urgente! Donald Trump ataca a Venezuela e captura Maduro. É o fim da ditadura? Para tudo o que você está fazendo e presta atenção no que eu vou contar para vocês agora. Para quem achava que estava demorando, para quem achava que esse dia não ia chegar, finalmente aconteceu. Os Estados Unidos atacaram diretamente a Venezuela e Trump ainda disse que eles simplesmente capturaram Maduro. Então, meu bom dia para você que não é ditador da Venezuela. Fica aqui comigo nesse nosso encontro com justiça de hoje, que eu vou te mostrar tudo sobre isso em 2 pontos. Primeiro, como que foi esse ataque? Segundo, se esse realmente é o fim da ditadura da Venezuela. Vamos então direto ao primeiro ponto. Depois do nosso canal acompanhar por muito tempo os preparativos para esse acontecimento, eu finalmente posso dizer para você: os Estados Unidos atacaram a Venezuela. Mas como que foi isso, Deltan? O que aconteceu? Onde? Quando? Como? Vamos lá, gente. Eu vou deixar aqui para vocês algumas imagens rolando enquanto eu conto isso para vocês. Hoje, por volta das 2 horas da manhã, na cidade de Caracas, capital da Venezuela, aeronaves americanas foram vistas nos céus venezuelanos e logo depois começaram aí uma série de explosões na capital. Ao que tudo indica, foram atingidos os seguintes alvos: o Forte Tiuna, principal base militar de Caracas, a base La Carlota, principal base aérea de Caracas, o El Volcán, uma antena, e o Porto La Guaira. O senador Mike Lee conversou com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que confirmou que esses ataques foram manobras para distrair os militares venezuelanos, enquanto uma tropa de elite de militares dos Estados Unidos entrava lá, capturava e levava embora o Maduro e a sua esposa. O que aconteceu sem que nenhum militar americano morresse. Antes de eu te mostrar um anúncio feito pelo próprio Trump sobre isso, eu queria agradecer a você que sentou o dedo no like, que compartilha os vídeos aqui do canal e que ativou o sininho para não perder as notificações. O seu apoio é fundamental para fazer a nossa voz chegar mais longe. E vamos lá. Gente, o Trump simplesmente anunciou que os Estados Unidos capturaram Maduro e retiraram ele do país. Se isso aconteceu mesmo, e tudo indica que aconteceu, é o fim de Maduro. Acabou. Agora nós só temos que esperar a confirmação disso, com alguma foto, algum vídeo do Maduro capturado, mas o presidente americano ele já adiantou a informação. Agora o Maduro vai ser julgado pelos seus crimes nos Estados Unidos, onde muito provavelmente ele vai pegar a prisão perpétua ou até a ou até a pena de morte, dependendo aí do estado americano em que ele for julgado. Vocês lembram que o Maduro é investigado nos Estados Unidos por ligações com o tráfico de entorpecentes? Vocês lembram que ele é investigado também no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade? E o Lula? O que ele vai fazer? Muito provavelmente o Lula vai fazer lá uma notinha em defesa do Maduro. Mas lembre que ele jamais se manifestou para defender aqueles que o próprio Maduro prendia, torturava e assassinava abusivamente, injustamente. E tudo isso, gente, lança luz também sobre a aproximação do Trump em relação ao Lula recentemente, neutralizando aí qualquer chance de uma possível articulação pelo Brasil de algum tipo de reação, não militar, mas política e econômica. Certo, Deltan, mas e aí? Isso quer dizer que a ditadura venezuelana acabou? Infelizmente não, gente. O perfil Hoje no Mundo Militar, ele respondeu essa pergunta aqui no X, Diosdado Cabello, o número 2 da ditadura venezuelana, publicou um vídeo dizendo para a população confiar na liderança e para não cair em desespero. Apesar da vice-presidente ser a Delcy Rodrigues, o Cabello é o homem forte do braço político do regime e é visto por muitos como o herdeiro político de Chávez e Maduro. Enquanto ele estiver livre, o regime chavista continuará vivo na Venezuela. Essa é a realidade, infelizmente. Mas, e você? Você ficou feliz com a captura de Maduro? E se capturou Maduro, o novo líder aí venezuelano pode pensar que agora o próximo vai ser ele. O Diosdado Cabello vai colocar suas barbas, não seu cabelo, suas barbas de molho e vai ficar atento. Quem sabe aí se abram as portas para uma redemocratização da Venezuela. E conta aí pra mim, ficou feliz com a captura do Maduro? Conta aí pra mim sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.
acabou de acontecer, todos os jornais estão dando, Trump invadiu a Venezuela e prendeu Maduro. Olha, é difícil de acreditar, porque a maior parte dos analistas sempre disse que o Trump estava cercando Maduro, estava espremendo o regime, mas não daria esse derradeiro passo. Deu. Agora, eu vou te contar o que aconteceu, mas também como fica a geopolítica na América Latina e, sobretudo, como isso deve ser um alerta grave para o Lula. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva no canal, você também deixe o seu like, clique no joinha, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas, e também clique na aba Seja Membro e passe a ter acesso a conteúdos exclusivos aqui do nosso canal. Muito bem. Por que eu digo que esse passo estava todo mundo apostando que não seria dado? Que o Trump estava cercando, mas espremendo, mas não invadiria? Porque isso tem um custo grande, não apenas de dinheiro, claro, uma invasão bélica custa dinheiro, mas também um custo político, tanto interno, porque o Trump precisa justificar isso internamente para a sua população, para o seu Congresso, mas também porque ele precisa fazer essa justificativa também para a comunidade internacional, para a ONU, para o Tribunal Penal Internacional e etc. Veja, o Maduro preso, ele não pode simplesmente arrancar o Maduro dali e colocar sentado no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional, você entende? Tem uma costura a ser feita, porque essa invasão não foi autorizada pela comunidade internacional, não foi autorizada pela ONU. Eu vi até algumas pessoas dizendo assim, olha, o que o Trump fez é a mesma coisa do que o Putin fez na Ucrânia. É óbvio que não é a mesma coisa. Não faz sentido moralmente você comparar uma coisa com a outra. O que o Putin fez foi expansão territorial. O que o Trump está fazendo é evitar que a Venezuela faça do narco-estado dela uma ponte para os Estados Unidos. Faça da ditadura que o Maduro instalou lá um perigo para a democracia dos americanos, do próprio país do Trump, né? Então, quer dizer, moralmente é óbvio que não tem nenhuma comparação, mas do ponto de vista jurídico, realmente você tem que olhar e entender que o Trump também não tinha autorização para essa invasão. E ele vai ter que fazer essa costura, baseado nessa questão moral que eu acabei de dizer, posterior. Tanto para levar o Maduro para ser julgado no Tribunal Penal Internacional, quanto para ter o apoio da ONU, da comunidade internacional, e com isso ganhar legitimidade à medida que ele tomou. Isso é relevante, isso tem um custo, isso é difícil, isso pode criar inclusive uma tensão internacional. Se esse apoio não vier, pode se criar uma tensão até entre grandes nações. Se o apoio vier, no entanto, isso muda sensivelmente a geopolítica da América Latina. Por quê? E é muito provável que esse apoio venha, né? Claro, enfim, pode demorar um pouco, pode ser custoso, como eu mencionei, mas virá. E isso vai significar que, dentro da América Latina, os Estados Unidos não aceitarão regimes ditatoriais como o do Maduro, não aceitarão narco-estados como o do Maduro. E aí é que é o lance. Porque isso pode servir, ou deve servir, ou deveria servir como um alerta grave para o Lula. Por quê? Porque nós estamos aqui no Brasil diante da criação de um narco-estado para o futuro. Claro, isso é claro. As recusas ao combate à criminalidade adequadas, a recusa, inclusive, a que a gente entenda como as facções que existem aqui como grupos terroristas, enfim, toda a parafernália que nós sabemos que as esquerdas criam para vitimizar o criminoso e glamorizar a criminalidade, faz com que a gente esteja na escala ou numa escalada para criarmos aqui um narco-estado dentro do Brasil. Toda semana você ouve alguma coisa sobre uma facção criminosa.
toda semana, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja no Nordeste e assim por diante. Então, esse é um problema. E em termos de autoritarismo, a gente sabe muito bem, o STF não nos deixa mentir que também estamos numa escalada para isso. Então, se a América Latina começar a ser varrida de autoritarismos e de criações de narco-estados para o futuro, talvez o Brasil do Lula esteja ou possa estar em algum momento na mira do Trump. Se ele recebesse apoio da comunidade internacional, isso pode ou deveria ser um alerta para o Lula de que ele deveria criar aqui dentro do Brasil, junto do STF, um país democrático e um país que combate realmente a criminalidade. Vamos aguardar. O termômetro agora é qual vai ser a reação da comunidade internacional a essa medida e qual vai ser a costura que o Trump pretende fazer com a comunidade internacional para ter apoio. Se tiver o apoio, a América Latina vai ser varrida de autoritarismos e de narco-estados, podem apostar. Hoje a gente vai analisar uma notícia bem impactante que circulou sobre uma suposta operação militar que teria levado à captura do líder venezuelano Nicolás Maduro. Vamos ver o passo a passo de como isso teria acontecido e o que viria depois. A alegação principal é essa aí, bem direta e, vamos combinar, chocante. Os Estados Unidos teriam feito uma ação militar direta em solo venezuelano. E o objetivo não era um ataque qualquer, mas sim a captura específica do Maduro. Uma coisa dessas, se confirmada, mudaria todo o jogo geopolítico da região. Certo, mas como é que uma operação tão ousada teria sido posta em prática? A fonte escreve um ataque surpresa, que foi muito bem planeado e que teria acontecido bem no coração do país, lá em Caracas. Vamos entender os detalhes. Olha, o cenário todo teria começado de madrugada por volta das 2 da manhã. No céu de Caracas, aeronaves americanas teriam sido vistas, quebrando o silêncio da noite e dando sinal de que uma operação de altíssimo risco estava começando. A estratégia, pelo que se descreve, foi dividida em duas fases bem inteligentes. Primeiro, uma série de ataques de distração em pontos estratégicos, sabe? Para criar o caos. E depois, a segunda fase, que era o golpe principal. Uma equipe de elite entra em cena com uma ação precisa para capturar o alvo. E quando a gente olha para os alvos dessa distração, dá para ver como o planejamento foi fundo. A fonte aponta lugares super importantes da infraestrutura militar e de comunicação, como o Forte Tiúna e a base aérea de La Carlota. O objetivo era claro, deixar as forças venezuelanas sem capacidade de reagir e totalmente desorientadas. O grande objetivo de toda essa operação complexa era capturar o Maduro e a esposa dele. E, segundo a narrativa, a missão foi um sucesso, concluída sem nenhuma baixa do lado das forças americanas. Ok, então a operação teria sido um sucesso. E aí? Como é que o mundo ficou sabendo disso? A parte da comunicação nesse caso é super delicada. Pois é, segundo o que foi noticiado, o próprio presidente dos Estados Unidos teria feito o anúncio oficial. Ele teria declarado que Maduro foi capturado e retirado do país. Imagina o peso de uma declaração dessas no cenário mundial. Mas, e sempre tem um mais, né? A própria fonte que divulga isso adiciona um detalhe super importante. Apesar desse suposto anúncio do presidente, ainda se esperava uma prova física, tipo uma foto ou um vídeo, para confirmar de vez a captura do Maduro. Bom, partindo do princípio que a captura realmente aconteceu, qual seria o próximo passo? A análise agora foca nas consequências legais bem sérias que o Maduro teria que enfrentar. O que se diz é que o destino dele seria decidido num tribunal americano, onde ele seria julgado pelos supostos crimes. Isso, claro, tiraria ele de vez do poder na Venezuela. E vale lembrar que essa situação toda, essa parte jurídica não surgiu do nada, não. Já existiam investigações bem sérias rolando contra o Maduro, tanto nos Estados Unidos, por supostas ligações com tráfico de drogas, quanto no Tribunal Penal Internacional, por crimes contra a humanidade. E as penas que a fonte menciona? Bom, são as mais pesadas que existem. Dependendo do estado americano onde fosse o julgamento, as sentenças poderiam ir de prisão perpétua até a pena de morte. Isso leva a gente para a grande questão, né? Capturar o líder significa que o regime dele acabou? É essa a pergunta que a análise começa a explorar agora. E a resposta que a fonte dá é bem direta. E não é muito otimista. A captura do Maduro, por si só, não significaria o fim imediato do sistema político que está lá na Venezuela. E aí que a coisa fica complicada, a questão da sucessão. Pela Constituição, oficialmente, a sucessora é a vice-presidente, Delcy Rodrigues.
Só que a fonte argumenta que o poder de verdade está em outro lugar, nas mãos de Diosdado Cabello, que é visto como o número 2 de fato do regime. Tá, mas quem é essa figura, Diosdado Cabello? Ele é descrito como o homem forte do regime, sabe? O poder por trás do poder. Muitos veem ele como o herdeiro natural tanto do Chávez quanto do Maduro. Então ele seria a peça-chave para garantir que o sistema continue de pé. Com essa estrutura de poder em xeque, a análise vai mais fundo para entender o que poderia acontecer com a Venezuela. O que viria depois de tudo isso? A ideia principal que a fronte defende é bem clara. A continuidade do regime chavista tem nome e sobrenome. Enquanto Diosdado Cabello estiver livre e com poder, a estrutura principal do regime continuaria igual. E aí surge uma especulação bem interessante. Com o Maduro fora de jogo, será que o novo líder de fato, Cabello, começaria a ficar com medo de ser o próximo alvo? Essa desconfiança por si só já poderia mudar toda a dinâmica do poder. E a gente termina com a pergunta que, no fim das contas, define o futuro da Venezuela. A captura de um líder, por mais simbólica que seja, é o suficiente para derrubar todo um sistema e abrir o caminho para a redemocratização? Ou a estrutura do regime é forte demais para ser abalada por um único golpe? Fica aí a reflexão sobre os caminhos tão complexos e incertos para a mudança.